A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Davi provado pelo ciúme. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você andou por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos jovens do segundo trimestre de 2025, que traz por título Davi provado pelo ciúme. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque aqui no nosso canal já tem a dinâmica disponível, isso mesmo. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O site vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento. Segue a dica, professor. Mas se quiser também, para iniciar a sua aula, você pode fazer algumas perguntas, tão somente para verificar o grau de entendimento, de sabedoria da turma. Aqui você pode perguntar: quem foi Davi? Pergunte também: quem foi Saul? Será que Davi era amigo de Saul? E Saul era amigo de Davi? Porque houve um grande ciúme. O que é ciúme? Como evitar o ciúme? O ciúme faz bem ou mal para a vida das pessoas? Eita! Só essas perguntas já vão estar levantando algumas discussões com relação à temática que nós vamos estudar, quanto também a questão do nosso dia a dia acerca do ciúme, que é o tema principal desta lição. Então se prepara aí, porque o alimento é forte. Por isso, vamos dar seguimento à nossa aula. Texto principal, versículo-chave: guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Sinceridade. Olha, ser sincero, falar a verdade. Eu tenho dito aqui que nós, enquanto cristãos, precisamos falar a verdade, viver a verdade. Só que esta verdade, essa sinceridade tem que vir também acompanhada da misericórdia, do entendimento, da temperança, da moderação. A verdade precisa ser dita. Agora, cuidado como você fala a verdade. Tem pessoas que falam até certo, tem pessoas que falam até a verdade, mas no momento errado e da forma errada, e acaba prejudicando todo o relacionamento. Nessa história, por exemplo, você vai ver que tiveram algumas mulheres cantando aí, compondo um hino, um louvor, e este louvor provocou um grande ciúme entre Saul e Davi. Então, cuidado quando você fala a verdade. Ela precisa ser dita. Agora, precisamos ter sabedoria para que esta verdade, que tem que ser dita, que não venha estar nos prejudicando. Anote aí, professor. Resumo da lição: ciúme e perseguição. A vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios íntegro. Eita! Aqui agora vamos estudar a história de Saul e Davi, principalmente com relação ao ciúme que Saul tinha de Davi. Mas preste atenção, o grande aqui nessa história, o forte, o poderoso aqui, deveria ser Saul, porque o rei era Saul. Saul que era o rei,
Saul mandava e tinha autoridade sobre Davi, que era o seu servo. Mas nessa história, quem tinha ciúme não era o funcionário que tinha ciúme do seu patrão, que desejava ter a vida do patrão. Nada a ver. Aqui o ciúme estava na vida do patrão. Podemos colocar assim. Ou seja, o rei tinha ciúme do seu servo. Por quê, pastor? Porque Davi era rico? Não. Porque Davi andava com prudência. Porque o Senhor era com Davi. E aonde Davi ia, Deus abençoava. Preste atenção para você conversar com seus jovens. Todo o ciúme que Saul teve pela vida de Davi é porque Deus estava com Davi e em qualquer lugar, em qualquer batalha que tivesse Davi, Deus estava dando vitória e protegendo. Então anote aí para conversar com a sua turma, viu? Tem pessoas por aí, igualmente Saul, que pode ter ciúme do seu relacionamento com Deus, da sua oração, da sua consagração, das suas funções na igreja. Tem pessoas que podem ser igualmente Saul, tem posições até maiores, mas não consegue tirar o olhar da sua vida, porque Deus é com você. Então, meu irmão, prepara os lombos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso devocional, leitura diária. Segunda-feira, o ciúme zeloso. Na terça, o ciúme ruim. Na quarta, Davi poupa a vida de Saul. Na quinta, o valor da integridade. Na sexta, sempre fazendo bem. O sábado, a integridade de Davi. Veja só, a leitura diária é o devocional e você que é professor precisa incentivar, motivar, criar meios para que seus alunos possam estar fazendo devocional. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda terça-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já aqui em nosso canal no YouTube, toda terça-feira, às 9h05, tem vídeo novo em nosso canal. E sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, na terça-feira já estreou a lição número 6, pois a lição número 5 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 8 de abril. Quando é que você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos dar seguimento, porque aqui a aula não pode parar. Vejamos. Texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 ao versículo 16. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada, porque, por certo, tem alunos que não têm o conhecimento teológico, talvez nunca tenha lido e estudado esta temática, estes versículos, onde vai estar demonstrando que Saul, o grande rei de Israel, digo até mais, o grande monarca de Israel, tinha ciúme do seu servo, porque Deus abençoava, Deus dava vitória, Davi venceu o gigante. Por causa disso, muitas pessoas em Israel, assim como o rei, ficou com ciúme. Mas na hora de lutar contra o gigante, ninguém quis. Ficou todo mundo com medo. Quando aparece o jovem querendo lutar, luta e vence, aí agora fica com ciúme. Tem pessoas que assim, não quer lutar, não quer pelejar, não quer trabalhar, não quer servir, mas quando vê Deus nos abençoando, começa a ficar com inveja, que Deus possa estar nos guardando, nos protegendo de todo mal. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Derrota de Golias. A partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul. Crises de ciúme, em crises constantes de ciúmes e revolta, o rei constantemente conspirava para matar o ungido do Senhor. Tema da lição. Nesta lição, falaremos sobre ciúmes e suas características, desenvolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. Observe o seguinte, o que é ciúme? Você já teve ou tem ciúme de alguém, de alguma pessoa? Nesta lição, vamos estudar exatamente esta temática acerca do ciúme. E aqui, a história escolhida foi a história de Davi e Saul. Quem é Saul?
o grande rei de Israel. Quem é Saul, o grande guerreiro de Israel? Quem é Saul? Aquele que o povo pediu um rei, e no entanto Deus separou Saul. Quem é Saul? Aquele que sobressaía dos demais homens em Israel. Quem é Saul? Aquele que tinha toda a honra, aquele que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, para ser o grande monarca de Israel. Quem era Davi? O oitavo filho de Jessé. Quem era Davi? Pastor de ovelhas. Quem era Davi? Apenas um jovem que se colocou na direção de Deus e por causa disso foi abençoado. Veja só o contraste de um rei de Israel e o outro pastor de ovelhas, que até na hora de ser escolhido o novo rei, o próprio pai acabou esquecendo de chamá-lo, porque dizia, quem sabe, é muito novo, não tem experiência para a guerra, não sabe lutar, eu nem vou chamar, porque eu tenho a certeza que ele, meu filho Jessé, não vai ser escolhido para ser o rei de Israel. Ele estava enganado, como muitas pessoas pensam. Eita! São momentos de você precisa apresentar de uma forma geral, sem especificar nada. Porque no decorrer da sua aula, professor, você vai estar explicando cada ponto. Então você não precisa ter pressa na hora de explicar uma lição que vai tratar acerca de uma história. E veja que o pastor Marcos Tedesco ele é muito didático. Primeiro ele vai tratar da história e depois ele vai pegar a temática da lição e deixar por último, para que possa ser feito aplicações. Eu tenho dito aqui, viu? Todas as lições precisa haver aplicação, precisa contar a história, explicar as questões teológicas, mas também fazer aplicações para que os jovens possam entender e viver segundo a vontade do Senhor. Até aí tudo bem? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vejamos. O ciúme de Saul, um rei ciumento. O ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. O dia da vitória de Davi sobre Golias foi celebrado por todos, porém, despertou no rei uma diferente percepção e uma crescente indisposição para com o jovem. Veja só, nós precisamos entender nesta lição o contexto. Rei de Israel, Saul, forte, poderoso, mas, no entanto, ele, Saul, não teve coragem de enfrentar Golias. E veja que, como rei de Israel, ele deveria ter esta coragem. E também, todo o exército de Israel não se achou um homem com coragem para lutar contra Golias. No entanto, Deus levanta, abençoa e Davi vence Golias. Depois desta vitória, pense só como foi que não ficou conhecido o nome de Davi. Todo Israel ficou sabendo que, em Israel, ninguém teve coragem de lutar contra Golias. Ninguém, nem o rei, nem o general, nem o capitão, nem o soldado, nem aqueles soldados que estavam treinando o dia todo. Ninguém teve coragem. Não é que a pessoa lutou e perdeu. Não tiveram nem coragem de enfrentar o gigante. A dificuldade foi grande, meus irmãos. Então, este é o contexto. Após a vitória de Davi sobre Golias, isso trouxe uma grande notoriedade com relação ao seu nome. Todo Israel, povos vizinhos, começaram a conhecer, ouvir falar de Davi. Davi, aquele jovem que venceu o gigante. Para você ver, viu? Essa história foi tão importante que talvez seja uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. As crianças sabem de cor, é desenhos, é filmes, são imagens, tantas coisas que nós encontramos sempre um grande gigante lutando contra um jovem, contra a criança, contra adolescente, ou seja, Davi conseguiu vencer. Só que esta vitória foi comemorada por todo Israel. Todo mundo ficou feliz, porque assim os filisteus perderam e Israel venceu. Mas venceu pela mão de quem? Davi. Eita, e isso trouxe um grande ciúme na vida de Saul, porque por certo ele disse, rapaz, quem deveria ter lutado era eu.
Eu que deveria agora estar sendo aclamado, aplaudido. Agora ninguém está falando meu nome. Ninguém está dando glória através para meu nome. Ninguém está fazendo nada por mim. Só se ouve falar agora em Davi. Em vez de valorizar Davi, cuidar de Davi, porque Davi era servo de Saul. Davi estava sujeito às ordens de Saul. Mas, no entanto, Saul preferiu guardar em seu coração o ciúme e grande foi a dificuldade para a vida de Davi. Vejamos a mais história. A derrota dos filisteus. Deus com Davi. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com o rei. Nova posição. Em reconhecimento a tal feito, o jovem foi levado à posição de liderança no exército de Israel e passou a ser admirado e respeitado por muitos. Cânticos e ciúmes, os cânticos que ecoavam o feito de Davi traziam inveja e provocavam um acrescente ciúme em Saul. Gradativamente, o rei ficou descontrolado e movido por um desejo de destruir o suposto adversário. E veja, o adversário aqui de Saul é Davi, e na verdade não deveria ser. O adversário de Saul, os filisteus, são os gigantes. Davi é o seu servo. Davi estava sujeito às ordens do rei de Israel. Mas, no entanto, após a vitória de Davi, as pessoas começaram a cantar, a falar: Davi matou milhares, Davi matou milhares, Davi matou muitos, Saul matou pouco, matou 1000. Presta atenção, né? Davi matou milhares, Saul matou 1000. O que é mais importante aí nessa história? É Davi que matou milhares? É Saul que matou 1000? E esses cânticos, essas palavras, esses elogios chegaram até o ouvido de Saul. E quando Saul começou a ouvir, como assim? Davi matou milhares e eu só matei 1000? Eu sou mais fraco? Eu sou menos importante? Eu sou o rei de Israel. Então entra no seu coração o ciúme, a soberba. Ele não entendeu que Davi era seu servo, que a vitória de Davi também era sua vitória. Porque é assim que acontece, viu, jovem? Você pode fazer muitas coisas na obra do Senhor, mas tem coisas que vai para o nome da liderança mesmo. Quantas das vezes acontece o congresso na igreja, aquele congresso abençoado? Para que a festa da igreja aconteça, foi muita gente trabalhando, é uma organização tremenda. Aí de repente chega o pastor e diz: agradeço a liderança dos jovens, agradeço aquele departamento tal. Esquece de falar o nome de todo mundo? Não precisa falar o nome de todo mundo. Quando você vê o seu líder sendo honrado, você está sendo honrado junto com ele. Porque a obra do Senhor não é feita tão somente por uma pessoa. Só que muitas das vezes, o ciúme que bateu no coração de Saul, quando ele viu o nome do servo dele sendo dito e não o seu nome, isso começou agora a invadir o coração dele. E o ciúme, e grande vai ser o projeto para tentar aniquilar, acabar com a vida de Davi. Por isso, tome cuidado com o ciúme. É coisa que nasce um pouquinho e vai aumentando e pode chegar até o desejo no coração que aquela pessoa, que aquele objeto possa se perder, possa acabar, possa morrer e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas dando seguimento, vejamos. Liderança e ciúme. Como é triste quando um líder como Saul é tomado por ciúmes e inveja de seus liderados. Todas as suas percepções será turvada pela amargura e medo de ser ofuscado. Não haverá satisfação nas conquistas, pois sempre será assombrado pelos temores de sua própria mente doentia. E o seu principal objetivo será desqualificar os demais, esquecendo-se assim de que deveria ser prioridade. Professores, aqui agora uma palavra forte aos nossos corações. Porque o ciúme aqui não partiu de um liderado, que às vezes também acontece. Tem pessoas que não faz nada, olha, são liderados e tem ciúme da liderança. Aqui agora foi o contrário. É o ciúme da liderança pelo seu liderado. Aqui a liderança, Saul, começou a observar que seu servo, seu liderado, Davi, tinha inteligência, tinha habilidades, tinha força,
tinha coragem e Deus estava com ele. Começou a haver agora um grande ciúme da parte de Saul, rei de Israel, contra Davi, seu servo, por causa das habilidades de Davi. Por certo, Saul ficava com medo. Já pensou se esse menino, já pensou se esse jovem tomar o meu lugar? As pessoas já estão gostando dele. Ele já teve coragem de matar um gigante. Tudo que Davi faz dá certo. Deus está com ele. Davi tem o respeito. Davi é honrado. Davi é obediente. As pessoas daqui a pouquinho vão me rejeitar, me desprezar para ficar do lado de Davi. Então, a inveja, uma arrogância, a prepotência começou a entrar no coração de Saul, que foi perdendo cada vez mais a direção de Deus. E esses sentimentos humanos de arrogância, prepotência, soberba, ciúme devem ser evitados. Aquele que permite a semente ser plantada no coração, essa semente cresce. No primeiro momento que você perceber que está tendo ciúme, inveja, repreende em nome de Jesus. Isso não faz bem para nenhum. Deus não está nesse negócio. Saul era o rei de Israel, colocado por Deus. Então, ele precisava confiar em Deus. Você é professor da EBD porque Deus quer. E no dia que ele quiser lhe tirar, ele vai tirar. Não precisa ficar com medo das outras pessoas, das habilidades. É claro que eu, enquanto cristão, eu tenho que estudar, meditar, me aperfeiçoar, se colocar na posição que Deus quer que eu esteja. Tem pessoas, irmãos, que têm até chamada de Deus. Deus chama, Deus abençoa, inicia o ministério de uma forma tremenda. Por exemplo, os auxiliares na casa do Senhor. Chega com toda a disposição, querendo trabalhar, serviço, prestando serviço. Ô pastor, se precisar de mim pode contar comigo. Chega aquela coisa toda. Muitos, depois que são consagrados, começam a ficar de lado. Não querem trabalhar, não pode pegar uma cadeira, não pode servir uma água. Não, porque agora eu sou consagrado. Ou seja, deixa de exercer a sua função para aquilo que ele foi chamado. Aí, o que é que Deus faz? Deus vai levantar outro. E isso é verdade. Quando eu tenho chamada por Deus, quando eu sou chamado por Deus e não exerço, não faço aquilo que devo fazer, aí sim, Deus levanta outro e coloca em nosso lugar. Agora, se eu fui chamado por Deus e estou trabalhando, estou exercendo, estou orando, estou consagrando, Deus vai me abençoar mais ainda. Eu vou continuar crescendo, 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 crescendo. Assim é a obra de Deus. Agora, se você não quer trabalhar, deixa quem quer. Eita glória! Aperta aí o juízo dos seus jovens, viu? Tem pessoas que querem ter o título, mas não querem trabalhar, não querem servir. Aí Deus pega e coloca outro no lugar mesmo. Agora, se você está sendo fiel e está trabalhando, Deus vai te dar crescimento. Você vai crescer, vai ter prosperidade, em nome de Jesus, no seu ministério. Quem crê, deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Mas dando seguimento, vejamos, a aula só está apenas começando, viu? Prossigo para o alvo. Tópico 1, item 2, prossigo para o alvo. Superação. O ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. Amor. Devemos buscar em Deus sempre a postura baseada no amor. Benção. Desejo que o nosso próximo seja abençoado. Consequências do ciúme. Abertura a outros pecados. Ira violenta e rancor. Falta de sensibilidade espiritual, vínculos quebrados. Se negligenciarmos o problema do ciúme, permitiremos uma série de dificuldades, como abertura a outros pecados, a ira violenta, o rancor e a falta de sensibilidade para as questões espirituais. Como consequências, famílias sofrerão, amizades serão destruídas, vínculos serão quebrados e projetos serão desfeitos. O ciúme ofusca nossa vida e nos impede de alcançar nosso maior alvo. Qual o seu maior alvo? Qual o seu maior sonho? Qual a sua maior meta? O que é que deseja o teu coração? O que é que almeja a tua alma?
Vejamos o cuidado que precisamos ter com relação ao ciúme. Como foi colocado aqui pelo nosso comentarista, o ciúme abre a porta do coração, da mente para outros pecados, como arrogância, prepotência, soberba, e isso vai prejudicar todas as áreas da sua vida. A pessoa que deixa o ciúme ser implantado no seu coração não vai conseguir se relacionar, não vai conseguir liderar e vai ter todo o seu trabalho, toda a sua missão prejudicada, porque não vai conseguir trabalhar com as outras pessoas. Por quê, pastor? Vai ter ciúme de tudo e de todos. É só o nome dele. Tudo é para ele. Só quem sabe fazer é ele. Só quem pode fazer é ele. Só o nome dele tem que sair. E isso não é bom. O verdadeiro líder vai pegar as habilidades dos seus liderados e vai potencializar. Quanto mais liderados você tiver capacitados, é melhor para o reino de Deus. E vamos entender que a obra de Deus é assim. Deus vai chamando e vai nos capacitando, na medida que nos coloquemos segundo a vontade dele. Eu, por exemplo, preciso estar na direção de Deus, para que Deus possa me capacitar cada vez mais. Mas tem pessoas por aí pensando que já sabe de tudo, que não precisa aprender, que já sabe o chão, já é doutor até mesmo em divindade. Eita! Cuidado, meus irmãos, chame a atenção dos seus jovens. O ciúme abre a porta para outros pecados. E por causa disso, as pessoas são separadas, pecados são cometidos, afastamentos espirituais acontecem. E assim, os projetos, as metas, os focos desfalecerão, não vai conseguir crescer, não vai chegar a lugar algum. É claro que tem pessoas, meus, que têm mais habilidades. Eu digo sempre, quantos professores dão uma aula melhor do que eu? Quantos professores têm mais conhecimento teológico, mais conhecimento didático do que a minha pessoa? Mas eu sei que Deus me escolheu para esta obra. E eu preciso tomar cuidado, eu preciso estudar, meditar, para que Deus possa continuar me usando. Porque no dia que eu negligenciar a obra dele, ele coloca uma pessoa melhor do que eu. Deus sempre tem alguém melhor para colocar no lugar daqueles que não querem trabalhar. Que não quer exercer. Deus ele tem. Agora, meu irmão, se você foi capacitado por Deus, fica tranquilo, irmãos. Tem pessoas que podem ter mais conhecimento, tem pessoas que podem ter mais habilidades, mas se Deus te escolheu, ele vai te capacitar cada vez mais. Quem crê, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, estou lhe dizendo que aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, venha ser membro do canal. Nós estamos enviando para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF. Isso mesmo, atividades posso enviar para os seus alunos. Enviamos atividades online, atividades em PDF, charadas bíblicas, anagramas. Enviamos diversos materiais para que você, que é professor, possa estar estudando, como resumos, explicações, a lição comentada, a lição descomplicada. São matérias que você vai estar pegando e estudando. E enviamos também materiais que você possa pegar e enviar para os seus alunos.
Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, onde está escrito: um homem com princípios, Saul escolhido de Deus. Muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava obedecer ao Senhor. A verdade é bem diferente. Texto sagrado. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus, ungido por Samuel e foi cheio do Espírito de Deus, chegando até mesmo a profetizar. Isso aqui agora é uma verdade. Eu já vi muitos pregadores dizendo que Davi foi Deus quem escolheu, Saul quem escolheu foi o homem. E não é bem assim não. Entenda tão somente o contexto para você entender. Samuel era o juiz de Israel. Samuel não era o rei de Israel. Antigamente, em Israel, não havia rei. O rei de Israel era o próprio Deus. Mas Deus tinha aqui na terra os juízes, que serviu como porta-voz de Deus. Mas, no entanto, o povo, percebendo que Samuel já estava velho e seus filhos não estavam bem vistos, o que foi feito? Solicitaram a Samuel que escolhesse um rei. Logo, Samuel não gostou da ideia e o próprio Deus disse: o povo está me rejeitando. Por causa disso, Deus vai escolher o rei de Israel. O que Deus não queria é que tivesse rei de Israel, mas o povo pediu, querendo ser semelhante às outras nações. Por causa disso, Deus concedeu um rei a Israel. Entenda, o que Deus não queria é que tivesse rei de Israel, que sabia muito bem das problemáticas existentes. Mas já que o povo pediu, Deus então escolheu a pessoa que seria rei. Entenda, Deus não queria que tivesse rei, mas já que o povo pediu, quem escolheu um rei foi o próprio Deus, de acordo com as ambições, com o desejo do próprio povo. Saul era forte, Saul era alto, Saul tinha o seu grande destaque. Então Deus vai escolher Saul. Agora é Deus que escolhe. Deus vai escolher Saul nas características que o povo queria. Agora quem escolheu foi Deus. Mas, no entanto, Saul não sabe aproveitar sua chamada. Deus não queria dar um rei, mas já o povo pediu e escolheu ele para ser o primeiro rei de Israel. Pensa o privilégio, a honra que seria. Mas tem gente que é assim também, viu? Não valoriza o seu chamado, não cuida do seu chamado, perde assim as bênçãos do Senhor. Cuidado com o seu ministério. Cuidado com a sua chamada. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Porque se você não cuidar, se você não zelar, Deus já tem um homem segundo o coração dele para colocar no seu lugar. É forte o alimento, mas é a verdade. Mas dando seguimento, vejamos. Escolhido por Deus, Davi e Saul. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos pelo mesmo profeta, escolhidos por Deus. No entanto, um manteve-se fiel. Ao cair, buscou levantar-se, já o outro não. Grande honra. Ser escolhido por Deus é uma grande honra, mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Precisamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Conselhos aos jovens. Jovens, não basta ser filho de crentes piedosos ou membros de uma igreja avivada. É preciso transbordar do amor que vem de Deus e buscar a real presença do Espírito Santo na sua vida. Entenda que tanto Davi quanto Saul foram escolhidos por Deus. Entenda que tanto Saul quanto Davi pecaram contra Deus. Mas Davi se arrependeu, buscou a misericórdia de Deus, buscou o perdão de Deus e retornou a ser um grande homem de Deus. No entanto, Saul não vai reconhecer, Saul não vai pedir perdão,
Saul deixa a arrogância, a prepotência, a soberba, ciúme, inveja entrar no seu coração. Ele acaba cometendo diversos erros e não se arrepende, não busca perdão, um erro vai chegando a outro. Um pecado hoje, um pecado amanhã, e todo pecado afasta o homem de Deus. Ah, pastor, mas nós pecamos, mas precisamos pedir perdão. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que o nosso coração não fique contaminado, cheio do pecado. Assim como aconteceu na vida de Saul, que pecou, não se arrependeu, não obedeceu ao Senhor. Por causa disso é que Deus vai substituir, escolher um outro rei para ficar no lugar dele. Tem gente que é assim, é chamado, não valoriza, Deus coloca outro. Mas vamos dar seguimento, vamos seguir porque a aula está boa, viu? A trajetória de Saul, início correto. No início do reinado, Saul fez o que era correto aos olhos do Senhor, busca por direção, sempre buscava caminhar na direção de Deus e agia conforme a vontade divina. Desvio final, próximo ao final do seu reinado, chegou até consultar uma feiticeira e negligenciar as orientações divinas, literalmente, o fundo do poço. Saul é aquele rei que começou muito bem, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, sendo usado por Deus, como foi colocado pelo nosso comentarista, chegou até mesmo profetizar. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele chegou até mesmo profetizar. Foi um grande homem de Deus. Iniciou seu ministério, iniciou seu reinado excelente na direção de Deus. Mas com o passar do tempo, começou, quem sabe, a pensar que já era o bambambam, que já era forte, que já estava poderoso, que podia fazer tudo. Para você ver, ele queria, porque queria ser, quem sabe, o sacerdote. Sacrificou animais e ele não tinha autoridade para sacrificar animais. Primeiro, ele era o rei e não o sacerdote. Segundo, ele era da tribo de Benjamim e não da tribo de Levi. Ele não poderia sacrificar animais. Ele não tinha autoridade. Ah, pastor, mas ele era rei. Quem foi que lhe disse que por ser rei pode fazer tudo? Da mesma forma, quem foi que lhe disse que você pode fazer tudo? Que você pode falar tudo? Que você pode fazer o que quiser? Não é assim não. Estamos aqui sujeitos à vontade de Deus. Ei, professores, aperta o juízo dos seus jovens. Converse com eles sobre esta temática. Saul pensava que ele poderia fazer o que quisesse por ser rei, mas não poderia. Assim também como nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Precisamos sim seguir a vontade de Deus e cumprir aquilo que está proposto para a nossa vida. Será que nós conseguimos? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, onde está escrito: um reinado de grandes feitos. No item 1, vitórias por Israel. Saul foi conduzido por Deus e nos primeiros anos de seu reinado foi responsável por trazer muitas vitórias para Israel. 2, combate à idolatria. Um forte combate à idolatria e feitiçaria. Terceiro, integração tribal. As campanhas militares proporcionaram a integração de uma grande área. Os vínculos entre as tribos foram fortalecidos. Porém, não basta ser escolhido, é preciso ser conduzido pelo Senhor. E nesse requisito, ele foi reprovado. O declínio de Saul, desobediência, desobedeceu às ordens claras divinas. Segundo, sacrifícios ilegítimos, ofereceu sacrifício de uma forma ilegítima. Votos insensatos, fez votos insensatos, trazendo sofrimento aos seus e quase matou seu próprio filho. Autoglorificação, construiu uma coluna para sua própria glória. Feitiçaria, se envolveu com feiticeira. Por último, perseguição, perseguiu pessoas escolhidas por Deus e finalmente desviou-se por completo do caminho. Veja só, aquela pessoa, meus irmãos, que começa fazendo tudo certo, obedecendo, cultuando, não perdendo o culto, obedecendo a lei de Deus, sendo o canal de bênção. Assim foi a vida de Saul, obediente a Deus, acatou a vontade do Senhor,
ajudou, fez aquela integração entre as tribos, para que uma pudesse se dar bem com a outra. Saul também acabou contribuindo, fazendo de tudo para que a idolatria pudesse ser tirada do povo de Israel. Então, grandes foram as vitórias dadas a Saul, venceu o inimigo de Israel. Então, Saul começou muito bem, mas no final da sua história vai desobedecer, vai pecar, vai sacrificar animais que não era o seu ofício, vai soberba aumentar no seu coração, a arrogância domina todo o seu ser e acaba ainda, para você entender, acabou consultando, isso mesmo, feiticeira. E veja, no início ele combateu a feitiçaria e no final acabou caindo nisso. Irmãos, é coisa ruim. O pecado, o abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E se nós não tomarmos cuidado, isso entre em nosso coração, que Deus possa estar guardando, protegendo o nosso coração, o nosso entendimento, que possamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque Deus quer nos abençoar, mas precisamos fazer a nossa parte. Dando seguimento, vejamos. Segundo tópico, terceiro item, Davi, um homem de princípios, ungido entre os irmãos. Ungido rei entre seus irmãos mais velhos e aparentemente aptos aos olhos humanos, célebre guerreiro, célebre pela batalha contra Golias, respeitado e admirado por muitos, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia seria rei, um quadro que levaria muitos à impaciência e o desejo de acelerar o tempo. Isso acontece, viu? O caráter de Davi: paciente, temente e fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, inteligente, agindo com muita inteligência emocional, fiel ao rei e ao reino. Mas como Davi era diferente, paciente, temente, fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos na corte, fiel ao rei e ao reinado, esse era o perfil de Davi, um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul, sempre se manteve fiel em seus princípios, agindo com muita inteligência emocional, um fator determinante em um tempo de tamanhas adversidades. Agora, quem era Davi? Humilde, simples, o oitavo filho de Jessé, que foi deixado de lado, esquecido pelo próprio pai quando Samuel foi escolher um rei lá na casa de Jessé. Mas, no entanto, foi o escolhido de Deus. Deus tinha todos os filhos de Jessé, mas, no entanto, rejeitou a todos. E veja que os filhos de Jessé eram destacados, fortes, altos, bonitos. O povo ia gostar, mas não era a escolha do povo. Era a escolha de Deus. Por isso que está escrito, é Deus que dá pastores, é Deus que faz a chamada, e nós devemos cumprir a nossa chamada de acordo com a vontade dele. Aqui também vai se destacar a vida de Davi. Davi sempre respeitava e honrava o rei e o reinado. E veja que Saul queria matá-lo, mas nunca você vai ver na Bíblia Sagrada Davi tentando matar Saul. Saul tentava matar Davi, mas Deus guardava. Mas Davi nunca tentou matar Saul. Sabe por quê? Davi esperava em Deus. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel há quase 16 anos, mas esperava o tempo de Deus. E quando nós falamos esperar o tempo de Deus, hoje está difícil. Hoje todo mundo quer agora, eu mereço agora. Se Deus prometer que um dia você vai ser pastor, no outro dia já tem gente na porta do pastor: presidente, me consagra aí, porque Deus falou que eu vou ser pastor. Não é assim não. Davi foi ungido por Samuel a mandado de Deus, mas esperou 14 anos para assumir o reinado. E não deu ajudinha não, viu? Esperou o tempo de Deus, não forçou a barra, não entrou pela janela, ele esperou o tempo de Deus. Converse com os seus jovens aí, professor, para que cada um que nós vamos aprender a esperar o tempo de Deus em nossa vida. Se for projeto de Deus, vai acontecer. Mas se for projeto do homem, se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, não vai acontecer. Não tente dar ajuda, não tente passar pela porta que Deus não quer que você passe.
Mas também não pule a janela não. Você pode até chegar lá, mas não fica, porque não é projeto de Deus. É Deus falando contigo, viu? Receba. É uma mensagem profética para a sua vida. E você sabe com quem é? Eita glória! Eu lhe disse que o alimento é forte, mas está gostando? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. E aí, você gostou dessa camisa? Calma, tem outros modelos também. E dessa daqui você gostou? Nós estamos produzindo camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Se você tiver interesse em conhecer as nossas camisas, no final desta aula vou deixar um vídeo passando diversas camisas que estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Se tiver interesse em adquirir as nossas camisas, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Venha conhecer! Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, onde está escrito: integridade à prova de ciúmes. Terceiro tópico, primeiro item, a lógica humana. Ao olharmos a história de Davi, percebemos por diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende a autopromoção, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa da maioria numérica, do direito aos prazeres, à vingança, às riquezas, aos privilégios, ao domínio sobre o próximo e muito mais. Fujamos dessa lógica e nos deixemos ser guiados pelo Senhor. Devemos entender que em tudo, preste atenção, professor, em tudo devemos ser diferentes. A sociedade, o mundo, por exemplo, né? Você já ouviu a pessoa falando que quem tem a unha maior que suba a parede? Já ouviu falando isso? Isso não é cor de crente, não. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você não precisa derrubar ninguém. Espere o tempo de Deus na sua vida. Aguarde, espere a hora de Deus na sua vida. Quando o seu tempo chegar, ninguém vai conseguir impedir. Ah, pastor, mas enquanto o tempo de Deus não chegar na minha vida, o que é que eu faço? Ora mais, jejua mais, estuda mais, se prepara. Sabe por quê? Quando o tempo chegar, você precisa estar pronto. Você precisa estar com a sua habilitação. Tem pessoas que o sonho é ter um carro. Mas como é que você quer ter um carro se você nem habilitado você é? Corre o risco, na primeira vez que você sair com o seu carro, você ser preso e o carro ser parado, porque você não está habilitado. Enquanto a promessa de Deus, enquanto o carro não chegar, vá se preparando, vai estudando, vai tirando a sua habilitação, porque quando a promessa chegar, quando o carro chegar, você vai estar habilitado para estar dirigindo segundo a vontade do Senhor. Deu para pegar essa senha aí, professor? Entendeu o que você vai explicar para os seus alunos? Enquanto a promessa não se cumprir, eu preciso estar estudando, preparando, orando, buscando, para que quando ela chega eu possa estar habilitado a estar seguindo e cumprindo o meu ministério. E saiba, Deus quer te dar habilitação, viu, crente? Eita glória! Converse com seus alunos, aplique a palavra, para que eles possam entender qual a boa e perfeita vontade de Deus na vida deles. Mas dando seguimento, vejamos. Homem dirigido por Deus, sobriedade. Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, mansidão, confiança no Senhor, amor e intercessão. Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, a mansidão, a confiança no Senhor, a consolação, a satisfação em Deus, o amor e a intercessão. Por exemplo, vivemos na contramão da triste realidade encontrada em nossos dias. Se a lógica humana nos pede uma reação, Cristo nos mostra um outro caminho. Devemos andar na contramão da sociedade. Devemos andar na contramão deste sistema. Eles podem fazer o que quiserem. Eles podem tomar qualquer tipo de atitude, mas você não. Nós não podemos usar as ferramentas humanas.
Nós não podemos utilizar as ferramentas deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Você é diferente em tudo mesmo. Eu sei que hoje os jovens, cada vez mais, estão querendo aparecer com as coisas do mundo. Não faça isso não. Não faça isso não, que vai tomar prejuízo na sua vida. Que nós, cada vez mais, possamos parecer com Cristo. Agir como ele agiria, falar como ele falaria, escolher como ele escolheria. E, acima de tudo, tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Não é fácil não, meus irmãos, esperar, ter paciência, aguardar a hora e o agir de Deus. Mas quando a hora de Deus chega na sua vida, é tempo de glorificar, de agradecer a Deus porque as bênçãos recaem sobre a nossa vida. Mas vamos dar seguimento. Luz para o mundo. A forma como vivemos não faz sentido para os que são do mundo, mas reflete uma luz que a seu tempo pode promover uma verdadeira transformação para os que ainda não creem. Quando dirigidos por Deus, somos levados a um padrão elevado, tendo em Jesus a nossa referência maior. Dessa forma, onde estivermos, ali as pessoas sentirão algo diferente e, por meio da vida dos cristãos, serão alcançados por uma bênção especial. Para você entender, você aí que está me ouvindo, é bênção de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Você é um representante de Deus. Você pode até não saber cantar, como eu não sei cantar. Você pode até não saber pregar, não saber ensinar, mas você é um representante de Deus. Em qualquer lugar que você esteja, você está representando Jesus. A sociedade, os jovens, vão estar te olhando para ver se tem diferença ou não tem diferença. E a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve, do ímpio, do justo, do fiel, do infiel. Sempre haverá diferença. E logo, Mateus capítulo 5, versículo 20, vai até dizer que a nossa justiça tem que exceder a justiça do mundo. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão, um bom aluno. Eita! Fomos chamados por Deus para exercermos a nossa função aqui. Agora, cuidado com esses sentimentos humanos. Tudo isso aqui, irmãos, traz dificuldade no relacionamento. Tem pessoas que têm até conhecimento, habilidades, mas têm dificuldade de se relacionar e acaba prejudicando e perdendo boas oportunidades. Cuidado com inveja, cuidado com ciúme, vigia, crente. Dando seguimento? Conclusão, Saul, ao longo dessa lição, podemos refletir acerca de dois homens com perfis bastante distintos. Saul nos mostrou a lógica do mundo, a inclinação a fazer o mal e a esquecer do Senhor. Davi nos mostrou um coração com princípios, íntegro e desejo de caminhar na direção divina. Nossa escolha. Diante dessas duas histórias de vida, somos chamados a uma escolha. Sigamos o bem, o exemplo. Aqui agora que vem um questionamento. Quem é você na sua vida? Quem é você diante dos seus amigos? Quem é você diante dos seus funcionários, do seu patrão, da sua escola? Você é um Saul ou você é um Davi? Quais são as suas características? Eita, quem é você? Tem ciúme? Tem inveja? Tenta derrubar o outro? Tenta puxar o tapete do outro para conseguir os seus ideais? O que você está disposto a fazer para conseguir aquilo que deseja a sua alma? Quem é você na história da sua vida? Você é um Saul ou você é um Davi? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Saul é aquele que tem inveja. Saul é aquele que não quer ver o outro crescer. Saul é aquele que tenta impedir o crescimento do outro para que a sua luz não venha a ser apagada. Davi não. Davi é o adorador. Davi é aquele que tem chamada de Deus e espera o tempo de Deus, espera o agir de Deus, espera a sua hora, porque ele tem certeza, quando for a hora dele, ninguém e nada poderá impedir o agir de Deus. Quem é você? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E quero saber, você gostou dessa aula? Você entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu preciso saber. E se estiver gostando, fica conosco, tá bom? Lembrando, vai assistir a nossa dinâmica que está sensacional. E agora deixo aqui para vocês, para que vocês possam estar visualizando os modelos das nossas camisas personalizadas.
A paz do Senhor e até a próxima aula, crente! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.